Olá pessoal, eu sou o Herdeiro da Magia, estou chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu peço para vocês que não me conhecem, fica aqui comigo, vem conhecer minhas leituras, minhas tiragens, todas elas são 100% guiadas e intuitivas por Maria Padilha. Eu vou deixar o baralho cigano aqui no cantinho enquanto eu vou dando os meus recadinhos, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição, pede que Maria Padilha fale com você. Essa semana teve um comentário de uma moça aí falando que olhou para a imagem, fez os seus pedidos e as coisas já começaram a acontecer na vida dela. Então é como eu sempre falo para vocês, Maria Padilha é muito poderosa. Essa pombagira transformou a minha história há mais de 15 anos atrás e eu posso falar para vocês que esse canal ele foi criado com o intuito de transformar a vida e a história de muitas outras pessoas também. Gente, sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando agora na internet. Há pouco mais de 3 meses atrás eu resolvi me sentar, gravar uma leitura e criar um canal no YouTube. E nós já somos mais de 6 mil pessoas. Então estou muito feliz com o resultado. Quero agradecer todas as pessoas que estão se inscrevendo, que estão confiando no meu trabalho. Todas as pessoas que estão... Eu vejo mais de 100, 200 pessoas aqui que vêm sempre que podem comentar nos meus vídeos, incentivando. Estão realmente aqui dedicadas em me apoiar. Então quero muito agradecer a todas essas pessoas. E aos novos que estão chegando também, estão vindo fazer parte da família, saibam que cada um é importante. E lá na frente, quando esse canal for grande, porque ele vai ser, em nome de Maria Padilha, eu vou lembrar de todos vocês que estão aqui comigo desde o início me apoiando. Então, gente, se quiserem me apoiar ainda mais, quem pode, claro, me sigam também nas redes sociais, vai ser muito importante que vocês me fortaleçam por lá. Vira e mexe eu apareço, posto uma foto minha nos stories, crio algum conteúdo diferente. Mas eu moro na Alemanha, então minha vida aqui é muito corrida e eu ainda não estou conseguindo me dedicar como eu gostaria. Porém, futuramente, muito em breve, vai ter novidades aqui para vocês. Eu vou voltar a morar no Brasil, então vou poder criar muito conteúdo bacana. Vai ter a construção da minha sala de atendimento, vai ter muita ritualística, vou mostrar minhas ervas, enfim, vou criar muito, muito, muito conteúdo, porque eu vou viver pro meu trabalho com as cartas. Então, peço para vocês já vão fortalecendo minhas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E peço para vocês fiquem muito atentos com golpe, com perfil falso, se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer ritualística, trabalhos espirituais, leituras de cartas, saibam que não sou eu, não é ninguém que é ligado a mim. Então peço para vocês denuncia, não responde, chama a polícia se for preciso e me avisa para que eu possa também denunciar, chamar a polícia, bloquear e avisar os meus seguidores, tudo bem? Padilha, dado todos os meus recados, eu me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a partir desse momento a senhora me guie durante essa leitura, peço que a senhora aguce a minha intuição, aguce o meu sexto sentido. Eu te peço, Padilha, que meus olhos eles olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Eu peço que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante esta leitura. E que nenhum espírito negativo tenha força nem poder se chegar perto de mim, e nem da pessoa que está assistindo do outro lado, para que ela não seja impedida de receber a leitura e a resposta no vídeo de hoje. Como depois eu vou usar o baralho cigano, então eu peço licença e permissão ao povo cigano também, para que eu possa fazer uma leitura clara, objetiva, que possa tocar o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma boa sorte, uma ótima conexão comigo e com Maria Padilha. Como eu sempre falo, que as mensagens aqui elas não somente façam sentido, mas que possam acontecer na vida de vocês. Como sempre, corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente descobre juntos então que mensagem a Padilha vai trazer. Nós temos o 10 de copas como a primeira carta que vem chegando para vocês. Muito lindo, 10 de copas já de começo, hein? Nós temos o 7 de espadas. Nós temos o 2 de copas. A carta do louco. Nós temos o rei de paus. A carta é o diabo. O ás de copas. O ás de paus. Movimento, quanto início, quanto a novidade aqui. Nós temos o 10 de ouros. Finalizando, nós temos o ás de espadas. Gente, 3 cartas do naipe de ás chegando para vocês aqui. Eu vou deixar o restinho das cartas aqui no cantinho que eu não vou usar por enquanto. Enquanto isso, uau, realmente aqui tem uma mensagem muito bacana
tem movimento acontecendo para você, tem movimento emocional, tem movimento de resposta, tem movimento de clareza, eu já posso falar isso aqui também, e até mesmo realização no teu campo financeiro. Realização no teu campo financeiro. Eu sinto muito forte aqui nessa energia, aqui nessa leitura, uma energia espiritual também vindo falar aqui. Essa leitura de alguma forma ela tá me deixando muito confortável. De alguma forma essa leitura que ela tá falando muito. Eu tô dando tempo para poder entender exatamente, porque aqui tem muito movimento e tem muita realização. Realização financeira e coisas que estavam trancadas aqui no teu caminho com 3 cartas de ás, 3 naipes de ás. Ás de copas, ás de paus e ás de espadas. Coisas trancadas aqui começam a acontecer. Coisas que talvez não estavam caminhando, coisas que não estavam andando, clarezas que não estava tendo, começam a acontecer. Eu vejo você se sentindo muito mais corajoso. Eu vejo você desapegando. Alguns de vocês aqui dessa leitura andaram conversando com alguma entidade aí. E olha que engraçado que eu comecei essa leitura falando, hein? Aqui é muita conexão com Maria Padilha. Comecei a leitura falando. Essa semana uma moça botou nos comentários, que olhou para a imagem, pediu para Maria Padilha, conversou com Maria Padilha e movimentos começaram a acontecer na vida dela. E aí essa leitura traz o quê? Essa leitura aqui traz o quê, gente? Aqui você andou conversando com alguma entidade. Ou se você crê que é Deus, se você crê que é um anjo, se você crê que é um caboclo, enfim, são leituras gerais no YouTube. Cada um precisa adaptar para a sua realidade. Mas eu vejo aqui que você andou conversando com alguma entidade, você andou pedindo clareza, você andou pedindo movimento, resposta, você andou pedindo cura emocional, você andou pedindo financeiro. Pelo jeito aqui a tua vida está meio parada de alguma forma, ou estava meio parado de alguma forma. E aqui você veio conversando com alguma entidade que agora começa a trazer respostas. Quem me acompanha sempre, quem está acostumado com as minhas leituras, são já, eu acredito que mais de 100 vídeos aqui no meu canal. Eu vou sempre carta por carta. Mas ultimamente eu tô começando a vir dar esse primeiro balanço aqui do que eu vejo. Porque a Padilha tá muito conectada essa semana aqui com o canal. Muito, muito, muito conectada. Ela tá trazendo mensagem muito, muito clara, muito objetiva. E muito específica, sem ficar misturando tanto os sentimentos, sabe? Sendo muito clara, sendo muito objetiva. Eu vejo aqui você comemorando. Eu vejo felicidade, felicidade plena chegando na tua vida. Já a primeira carta que a Padilha traz aqui. Tem muita harmonia espiritual, tem muita bênção chegando para você, tem muita proteção, alegria. A tua energia é muito mais elevada, e eu sinto essa energia aqui muito mais elevada na leitura. Satisfação emocional no teu caminho, realização, muita realização. Eu vejo você muito mais plena, eu vejo você criando outras estratégias. Mas eu olho para cá também para essa carta e não posso deixar de dizer. Algumas pessoas aqui dessa leitura andaram conversando com entidade de malandragem, ou Zé Pilintra, ou Maria Navalha. Ou você tem essa entidade aqui ao teu lado. Pode ser que você não saiba quem é a sua pombagira, quem é o seu Exu, e aí você andou conversando com a tua entidade, chamando ela por outro nome. Mas é que eu vejo muito uma linha de malandragem, eu vejo muito que uma linha de... Realmente, Zé Pilintra, Maria Navalha, algo nesse sentido aqui. Falando muito forte aqui nessa leitura. Pode ser que não seja a tua entidade de frente, tá? Mas provavelmente você carrega ela aqui no teu caminho e essa entidade ela tá respondendo aqui nessa leitura. Essa entidade ela vem mostrando novas estratégias. E ela vem mostrando também que ela tá agindo de forma muito discreta. Até pode ser por isso que é onde eu sinto que talvez não seja a tua entidade de frente. Eu, por exemplo, tenho o seu Zé Pilintra, tá? Mas ele não é minha entidade de frente. Porém, trabalha comigo e trabalha muito. E eu vejo essa energia bem forte aqui nessa mesa. Essa energia de malandragem.
dizendo que de alguma forma ele vem trabalhando de forma oculta, movimentos ocultos, movimentos mais inteligentes, que ó, passo por passo, bem quietinho para que ninguém me perceba. Tá te protegendo, tá te ajudando, tá te trazendo poder, tá te trazendo compreensão, tá te trazendo movimento. E essa malandragem aqui traz muita agilidade. Eu vejo muita agilidade aqui nessa leitura. Eu vejo que essa entidade ela trabalha. É realmente que ela trabalha pelos bastidores, ela trabalha por trás. Ela trabalha fazendo coisas que talvez você não tenha ainda parado para perceber. Mas ela diz aqui que você andou conversando com ela, você andou pedindo, e agora ela vai trazer movimentos. Agora, se você prometeu alguma coisa, daí é bom que melhor que você faça para que essas coisas aqui aconteçam, sabe? Se você prometeu algum cigarro, se você prometeu alguma bebida, alguma champanhe, se você prometeu alguma oferenda, é muito importante que você faça, porque o 2 de copas é uma troca justa. É uma aliança espiritual aqui que realmente acontece. Você pediu, você foi escutado, você está sendo amparado, amparada, você não está sozinho. Mas é importante que essa troca ela seja justa. Sabe assim, quando a gente firma um pacto, esse pacto ele precisa ser muito bem selado, ele precisa ser muito bem acordado. Esse pacto ele precisa ser muito fiel, tem que ter fidelidade. E aí eu vejo aqui, sinto de te falar que você precisa ser fiel com essa entidade aqui que você fez esse pedido, porque ela tá te honrando. Essa entidade que ela tá na tua vida, ela tá trabalhando. Gente, essa vela aqui ela começou a queimar muito mais rápido, tá? Então se ela apagar no meio do vídeo, eu vou continuar a leitura, porque ela tava maior do que aquela lá, tá? Só pra vocês terem uma noção. Eu já gravei uma outra leitura antes dessa. Essa vela queimou muito mais rápido e agora ela tá queimando mais rápido ainda. Então caso apague, só pra vocês saberem. Aqui essa entidade ela fala que essa troca ela precisa ser justa. Ela tá te honrando, ela tá te ouvindo, ela tá trabalhando, ela tá trazendo movimento. E ela tá trabalhando em silêncio, para que outras pessoas não saibam, para que ninguém atrapalhe os planos e para que as coisas que elas realmente possam acontecer na tua vida. Se a leitura começa a fazer sentido para você, eu já vou te pedir uma palavrinha aqui para que depois não esqueça, porque eu sempre mergulho na leitura e acabo esquecendo. Esqueço que eu tô gravando um vídeo, essa que é a verdade. Eu me preocupo muito mais com a mensagem do que com o vídeo em si. Então eu já vou te pedir uma palavrinha. Comente aqui a palavra gratidão. Comente a palavra gratidão porque é espiritual essa ajuda que está chegando aqui na tua vida. E o louco? O louco ele vem trazendo um novo início. Um início com muito mais coragem, com muito mais leveza. Posso falar até que com muito mais aprendizado. Com muito mais liberdade. Eu olho para a carta do louco e eu realmente vejo liberdade. Eu vejo coragem, ele está na pontinha do penhasco, mas ele não é tão louco assim de pular, não. Ele só está tomando uma brisa fresca. Ele sabe que ele está sendo protegido e você está sendo protegido. Tá vendo aqui o cãozinho? O cão é símbolo de proteção. O louco ele confia porque ele sabe que ele é protegido. Então eu vejo que você nessa fase, onde você confia no que está acontecendo, você está confiando no processo. Você está confiando que por muitas vezes na tua vida você quis ser abençoado, mas agora você está sendo de verdade. Agora as coisas estão acontecendo, agora as coisas estão caminhando. O louco traz aqui os teus caminhos abertos. E com muito mais ousadia. Muito mais ousadia. Porque eu vejo que desapego já chegando aqui em frente. E o rei de paus. O rei de paus ele governa com domínio. Ele governa com segurança. Só toma um pouco de cuidado aqui para esse teu governo, dessa tua nova fase, não ter nenhum tipo de atitude impulsiva, tá? Eu sei que você tá agindo aqui com muito mais liberdade, com muito mais ousadia. E essa liderança aqui do Rei de Paus também é uma liderança de ousadia, de liberdade, de força, de poder. Só toma cuidado com os impulsos, para que você não se sinta confiante demais, tá? Porque você tá assim sendo que abençoado, o teu magnetismo pessoal ele tá muito elevado. Você tem aqui do teu lado uma entidade que é muito poderosa e muito bem conectada com você. Não sei exatamente como você fez esse pedido, como que você fez essas rezas, mas está acontecendo.
E essa entidade, ela trouxe você até aqui nesse vídeo para que você saiba que você está sendo ouvido. E mais uma vez eu falo, eu sinto uma energia de malandragem aqui, tá? Ou de Zé Pilintra, de malandra, ou de malandro, ou de Maria Navalha. Algo nesse sentido. E aí ele fala que se ele não é o teu frenteiro, se você pediu para outro, ou para outra, para Dama da Noite, Maria Padilha, entidades de rua, entidades mais ligadas a esse povo, sabe? Ele fala que quem está respondendo aqui são eles, é o povo da malandragem. Pode ser que também que sejam subordinados do teu Exu da tua Pombagira, enfim. Mas aqui a Padilha pede que eu deixe muito claro, tá? Que é espírito de malandragem que tá aqui, espírito de Zé Pilintra ou de Maria Navalha. E espero que esteja fazendo sentido para você também dessa forma. De alguma forma, essa entidade ela tá trazendo muito domínio espiritual, ela tá trazendo muita decisão firme, muita ação. Muita ação. Se tinha coisas paradas aí, começa a se movimentar. Se tinham coisas paradas aí, agora sob o comando dessa entidade, essas situações elas começam a acontecer. Carta do Diabo. Muito desapego sendo praticado aqui. Muito desapego. Muitos padrões sendo quebrados. Muitos padrões sendo quebrados. Espiritualmente é que você está muito conectado com esse povo da esquerda. Espiritualmente você está muito conectado com Exu e Pombagira. Então a conexão está muito elevada. Você está sendo muito aqui abençoado. E agora tem padrões que estão se rompendo também. Essa entidade que ela está liberando a tua mente, ela está liberando o teu coração. Ela está te soltando aqui de manipulação. Não sei se você estava sendo manipulado por alguém, se você foi manipulado por alguém. Agora ele solta aqui essas correntes, esses cadeados aqui de manipulação. Mostra muito magnetismo no teu lado financeiro, até porque eu vejo que o 10 de ouros aqui também. Então uma atração financeira muito poderosa chegando para você. Nessa nova fase que entra. Financeiramente as coisas aqui já estão muito claras, tá? Financeiramente as coisas já precisam, já vão começar a acontecer. Eu vejo que a primeira parte que você estabiliza realmente aqui na tua vida é a tua parte financeira. Esse 10 de ouros aqui mostra o teu material. O teu material aqui muito poderoso. Magnetismo muito ligado aqui a essa parte material, sabe? Prosperidade muito mais sólida. Muito mais sólida. É como eu falei que a carta do louco são novos caminhos, né? Esses novos caminhos aqui eles te levam também para muito mais estabilidade no teu lado material. Com muito mais leveza você conquista, tá? Com muito mais leveza. Porque dessa vez é que tem muita bênção espiritual também. E a carta do diabo ele mostra aqui. Que tem um magnetismo, um domínio. Um domínio sobre todas as áreas da tua vida, hein? Essa entidade que ela tá mostrando realmente que ela te conhece. Ela tá mostrando que realmente ela trabalha ao teu lado, trabalha ao teu favor. Mas eu preciso te falar mais uma vez. Seja fiel. Tem pessoas que às vezes quando estão precisando são fiéis. Mas quando começam a receber se afastam. Eu já vi muito disso. São muitos anos já de cartomancia, como tarólogo. São 13 anos de atendimento, fora meus anos de religião. Então, acaba que a gente vê muita coisa. A gente vê muitas pessoas que às vezes chegam como coitados, a entidade ajuda, mas depois vira as costas. Então aqui essa entidade ela tá pedindo para que todas as coisas caminhem, para que todas as coisas possam fluir no teu caminho, possam se direcionar. É importante que fidelidade, é importante que essa troca ela seja justa. E eu olhei para cá e eu vi esse leão aqui em cima com asa, tá? Mais uma vez aqui essa entidade. Essa entidade que ela tá no comando, essa entidade que ela tá no controle dessa situação. De algo que você pediu, de algo que você fez e que você está sendo atendido. Se você chegou até essa leitura, se essa leitura chegou para você, é porque você está sendo atendido. Não sei se de repente você fez um padê, se você fez, sabe? Confia na tua força, confia na tua mão. Essa entidade fala que eu confio na tua mão. Não precisa esperar que ninguém faça para você não, confia na tua mão. Como eu sempre falo aqui para os meus seguidores, gente, muito mais poderoso é quando a gente mesmo faz as coisas. Não tem ninguém que deseja o melhor pra gente do que a gente mesmo. Então quando a gente faz qualquer ritualística, a gente coloca muito mais poder, a gente coloca muito mais intuição para que dê certo. Tá? Então confie no teu poder, confie na tua mão.
O As de Copas. Parte amorosa. Teu lado amoroso começa aqui a fluir, começa a funcionar. Eu vejo que essas águas aqui, ó, fluindo, estão saindo aqui dentro dessa taça aqui, ó, estão surgindo, estão nascendo. Então, novas experiências ligadas aqui ao teu campo amoroso, teu campo espiritual também poderia falar, teu campo de emoções, muitas bênçãos emocionais, energia muito mais pura, abertura aqui dentro do teu coração, eu vejo teu coração se abrindo, eu vejo que o teu coração realmente se abrindo, sentimentalmente você vai se curando, você vai libertando, você vai liberando energias que estavam muito paradas, alguns de vocês aqui até mesmo há alguns anos, eu vejo. Tem alguns anos aqui de energia presa, de energia parada, sabe assim, sem um amor verdadeiro, sem algo que realmente te fez feliz. E agora eu vejo aqui que vem vindo realização. Que lindo que nessa leitura esses três naipes de as aqui. Eu vejo que o teu campo emocional, ele se abrindo e fluindo. Amoroso, as coisas funcionando. Renovação. Vejo que teu coração é muito mais pleno realmente. Com muito mais fluxo, com muito mais liberação de emoção. Então, se você está precisando se curar de algo, essa entidade ela vem te falando que ela está te ouvindo, que ela vai te curar. Você vai se curar do que precisa. Emocionalmente, tudo começa a se resolver. Eu olhei para cá e vi como se fossem essas pétalas caindo, essas gotas de água caindo, como se fossem lágrimas. É como se de alguma forma fossem lágrimas aqui caindo. E essas lágrimas são lágrimas de fé, são lágrimas de emoção, são lágrimas de cura, de renovação, de recomeço. São lágrimas de desapego, são lágrimas de tudo que você está deixando para trás, tudo que você está deixando para trás. Se você chegou até aqui é porque essa entidade ela quer que você escute, ela quer que você saiba que você está sendo ouvido. Se você fez o teu padê, faça outro agora de agradecimento, porque ela está te fazendo ouvir essa mensagem. Esse teu novo início, ele é muito poderoso. Gente, um dia lá atrás, eu estava passando muita dificuldade. Muita dificuldade, eu estava precisando de movimento. Até já contei um pouco dessa história aqui já no meu canal. Eu ia no centro da cidade, eu largava currículo, eu voltava para casa, eu não achava emprego. Eu ia para lá, eu largava currículo, eu voltava para casa, não achava emprego. E pegava passe de ônibus emprestado para entregar currículo. E do nada eu voltava para minha casa e me ligavam para voltar para entrevista, não tinha mais passe para voltar. Perdi o emprego, tinha que esperar alguém chegar em casa para me dar um passe novo, para eu poder ir para uma entrevista se desse tempo. Se não dava tempo, eu perdia de novo. E assim eu fui indo, fui passando o tempo. Passei dificuldade, gente, eu passei fome, tá? Pra vocês terem noção. Um dia, se quiserem, eu conto um pouco da minha história. Posso até, de repente, fazer um vídeo mais pra frente contando um pouco da minha história. Não sou nenhum coitado não, tá? Muito pelo contrário. Sou um vitorioso, sou merecedor, Maria Padilha me abençoou muito. E eu tô te contando isso aqui agora porque eu sinto que você precisa. Um dia eu cansei, assim, eu cansei da situação, eu cansei de estar passando dificuldade, eu cansei de estar sendo tão difícil. Eu tinha jogado todas as minhas coisas de santo fora, eu tinha jogado todas as minhas coisas espirituais fora. Joguei Sai de Maria Padilha fora também. Nossa, fiz assim, terrível, sabe? E um dia dentro do ônibus eu pedi pra Padilha, eu tô indo pra casa agora, não tenho mais dinheiro, não tenho mais condição, não tenho... Nem pra comida eu tinha que esperar o pessoal, eu morava numa pensão. Eu tinha que esperar o pessoal da pensão chegar pra que alguém me desse alguma coisa, pra eu poder pagar quando eu fosse trabalhar e receber. E eu falei pra Padilha, se eu conseguir um emprego, eu te prometo que eu volto pro teu lado e nunca mais te abandono. E aí tá aqui que eu tô te falando aqui de pacto fiel. Tá? É só pra que você entenda que eu tô te contando essa história. Eu falei pra Padilha, se a senhora voltar pro meu lado, se a senhora me abençoar, se a senhora me der um emprego, se a senhora abrir minhas portas, eu nunca mais te abandono. E um dia, quando minha vida for transformada, eu vou falar do teu nome pro máximo de pessoas possível. E aí é pra que vocês entendam também a história aqui desse canal. Gente, eu desci do ônibus, eu dei uns 10 passos indo pra minha casa, faltavam umas 2 quadras pra eu chegar. Tinha um posto de gasolina e lá naquele posto tinha uma plaquinha, contrata-se. Eu nunca tinha visto aquela placa. Eu entrei não tem nada pra perder, né? Nunca trabalhei no posto de gasolina, mas lá vou eu. Botei um currículo, fui pra casa, só pisei em casa, tá? Depois de ter falado com Maria Padilha. Eu só pisei em casa e me telefonaram. Oi, tu pode voltar aqui pra uma entrevista? Gente, eu voltei na hora. Isso era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. A dona tava lá, conversou comigo, ela perguntou se eu podia, às 6 horas, ir pra fazer um teste. Eu só fui em casa correndo, tomei banho, peguei a comida do meu amigo na geladeira, comi.
e fui para fazer o teste no posto. E lá eu fiquei trabalhando. Daquele dia para frente começou uma transformação na minha vida muito poderosa e eu nunca mais larguei essa pombagira, tá? Então só para você entender que essa entidade te trouxe aqui para que de repente você cele com ela esse trato, esse acordo aqui que você cumpra. Porque aqui esse Ás de Paus ele traz um início muito poderoso, um impulso muito criativo para você. Esse Ás de Ouro aqui ele traz uma energia muito poderosa, até mesmo que no teu lado sexual, porque aqui não, porque é uma carta de fogo. O naipe de Ás ele é um naipe de fogo. Então até mesmo uma energia sexual aqui muito mais movimentada na tua vida também. Eu vejo ações muito mais imediatas. Eu vejo que tua chama de vida muito mais acesa, eu até posso falar isso. Muito mais acesa. Muito mais motivação, muito mais força para realizar, muito mais força de realização. Eu desejo que essa leitura chegue no maior número de pessoas possível, de verdade, de coração. Essa leitura tá muito poderosa. Tá parecendo para mim leitura particular, tá? E eu imagino, independente, esse vídeo pode dar 500 visualizações, pode dar 5 mil, pode dar 20 mil, não importa. Eu penso que você tá aqui comigo e que ela é para você. Eu creio que ela é tua. Eu creio que ela é tua. É um ciclo muito mais vivo. É uma presença espiritual muito mais forte, muito mais ativa nesse momento aqui na tua vida. E o 10 de ouros, eu já falei dele, mas eu vou voltar aqui, vem trazendo muita estabilidade. É como se o que você começa a construir daqui para frente, até mesmo financeiramente também, é dado para ti como se fosse uma herança espiritual. Olha só o que a Padilha trouxe agora. É como se fosse uma herança espiritual chegando aqui para você. É algo que a tua entidade te entrega, te dá, porque é teu, porque é merecimento, porque você faz por ela, e que ninguém mais vai conseguir tirar. Não vai ter feitiço, não vai ter ritual, não vai ter magia que vai ser capaz de tirar isso aqui da tua vida. E mais uma vez o cão aqui embaixo me chamou a atenção. Essa proteção espiritual aqui no teu caminho. Essas conquistas é que elas são de abundância, elas são duradouras. E aí o Ás de Espadas, que vem revelando muitas verdades. Talvez você tenha pedido aí para que verdades sejam reveladas. Talvez você tenha pedido para que os teus olhos não deixem de ver, não deixem de enxergar as coisas. Que ninguém mais tenha poder nem força sobre você. Que você tenha clareza mental total. Que existam cortes aí que sejam necessários e definitivos também na tua vida. Muita vitória psicológica, o teu psicológico se curando, realmente se curando dessa vez. Não somente emocional, mas psicológico também. O teu psicológico se alinhando muito mais. Você tomando decisões muito mais lúcidas. E posso falar também que muito mais abertura de caminho. Ogum, ele é um orixá também que ele trabalha com espadas, né? E aí eu vou trazer aqui, ó. Para alguns de vocês pode ser, porque que não. Algo ligado ao orixá Ogum também. E lembrando que o povo da malandragem, Zé Pilintra, Maria Navalha, trabalham muito na linhagem do Ogum, tá? Também. Então aqui, ó. Ele vem com a espada ali, abrindo o caminho. Ele vem com a espada ali, cortando, tirando todo embaraço, tirando todo nó. Tudo que pode estar te atrapalhando, tudo que pode estar fazendo com que as coisas demorem muito para acontecer. E por mais que muitas coisas já demoraram muito para acontecer, eu vejo agora muito movimento. Muito movimento. É a hora, é o momento agora de você sentar com essa entidade e você falar que você sabe que você está sendo ouvido, ouvida, você sabe que você está sendo escutado. Faz um padezinho. Gente, pra quem não sabe o padê, até eu vi que uma seguidora perguntou essa semana o que é, afinal, o que era o padê, que eu tanto falo. É uma farofa com dendê, ou com cachaça, ou com mel, ou com água, sabe? Você pode dar uma pesquisadinha aí no YouTube, tem muitos vídeos, tem muitas pessoas bacanas também que ensinam a fazer. E você pode fazer na sua casa, você serve, não dentro de casa, tá? Mas daí você serve, você conversa com essa entidade e você fala para ela que você tem convicção. Como aqui tem muita malandragem, coloca uma cervejinha ali do lado, coloca um cigarrinho e oferece, agradece por você estar sendo ouvido, por essa entidade também estar te respondendo. Eu acho que é muito importante que essa resposta, que ela também seja agradecida de alguma forma e que você forme aí, que você crie esse vínculo, esse laço, para que as coisas elas possam acontecer. Padilha, eu te peço 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. E como eu falo, tá? Se inspirem aqui na minha história com Maria Padilha. Eu tenho um laço com ela que, para mim, é para sempre. É um laço de irmandade, é um laço de parceria, é um laço
É engraçado, eu olhei pra cá agora. É um laço onde nós dois comemoramos as vitórias. São minha e dela. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Sou muito grato. Tudo eu sempre sou grato a Maria Padilha. Eu tenho o Exu Gato Preto também, tá? Eu não posso deixar de agradecer ele. Ele é o frenteiro, né? Nem a Maria Padilha. Mas... E ele trabalha junto com ela. Obviamente que tudo que ela faz é porque ele permite também. Mas ela, pra mim, ela é meu xodó. Ela é... Não adianta, Maria Padilha. E outra, o Exu Gato Preto ele não é muito de atendimento, sabe? É muito mais a Padilha, sempre foi. Então, eu sou mais apegado a ela, hein? Sabe aquela coisa, tu tem pai e mãe, mas tu é mais apegado na mãe? É meio que isso. Vamos lá então, Padilha. 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo aqui nessa leitura. Como sempre, corto 2, escolho o montinho da esquerda. Gente, se ficar um pouquinho longo o vídeo, vamos ter paciência. Vamos ter paciência porque a gente precisa se conectar com ela. E as coisas têm que acontecer com calma, tem que acontecer... Sabe? Se você não quer ficar parado me assistindo, coloca o meu vídeo enquanto você lava a louça, enquanto lava a roupa. O importante é você prestar atenção na mensagem. Tá? Vamos lá então. Coruja, sabedoria, pássaro, conversa. Muita sabedoria. Muita sabedoria. Na verdade, a carta é o pássaro, né? Mas aqui nessa interpretação tá a coruja. Então ela traz realmente essa sabedoria. E muitas vezes também uma comunicação, uma ligação. Eu vejo que muito mais uma comunicação, um recado, sabe? Essa entidade que ela tá falando com você realmente. A carta dos pássaros, ele fala de comunicação. Então essa leitura que é uma leitura de comunicação para você, uma leitura de resposta, para que você saiba que você está sendo ouvida, que é a tua estabilidade. A tua estabilidade. Essa entidade sabe que você está sendo ouvido. Ela quer que você saiba que ela está sendo ouvida, perdão. Tá? Você não está falando em vão, você não está falando pro vento. Você está aí falando com uma entidade que te escuta, que é presente, que é muito sábia e que quer sim te ajudar e que quer sim trazer boas novas e muitas melhoras e muita estabilidade pro teu caminho e muita proteção, mas essa entidade ela tá agindo, como eu falei, por baixo dos panos, com muita cautela, com muita sabedoria. Aqui é a carta da foice. Eu olhei pra cá e vi muito uma questão de tempo, sabe? Me veio muito essa ampulheta aqui, ó, que fala sobre o tempo. É como se fosse necessário algumas coisas aí terem acontecido na tua vida, algumas experiências, algumas novas bagagens que você precisou adquirir, que você precisou colocar nas costas. E eu posso até falar que a foice, ela corta, sabe? Assim, a foice, ela colhe. Eu vejo aqui esses trigos aqui, então essa foice, ela realmente está colhendo, e tudo que você está colhendo está sendo no tempo certo. Não tem como antecipar as coisas, sabe? Só tomar aqui um chazinho, gente. Eu vejo aqui muito que essa colheita que ela é necessária, ela está sendo no tempo que tem que ser. Ela está sendo abençoada. Pensa assim, ó, quando a gente planta, sabe aquele povo que às vezes, coitado, né? Aquele povo que vive da agricultura e eles plantam e do nada dá um temporal, dá uma geada, dá algo que destrói toda a plantação deles, eles são impedidos de colher, sabe? É muito triste quando isso acontece, né? E aqui não, aqui eu vejo você sendo abençoado, eu vejo que a tua colheita ela chega. É muito contrário, não tem nada que vai impedir, tá? Não tem tempestade, não tem pessoas, só que é no tempo certo. As coisas estão acontecendo como tem que ser. Eu não sei se de repente essa semana alguma outra leitura que andou falando com você também fala sobre tempo, caminhos abertos, a chave. Essa chave é que ela fala muito de Exu e Pombagira, tá? Fala muito de Exu e Pombagira. Me chamou muita atenção essa pedra vermelha aqui no meio. Fala muito de Exu e Pombagira, que é quem abre os caminhos. A chave simboliza, né, o povo da esquerda. Então aqui você sendo abençoado e direcionado por uma entidade que ela quer que você saiba que ela tá ao teu lado. Essa leitura, o principal objetivo dela aqui é você saber que você está sendo ouvido. Criança, ela está cuidando de você. Realmente está cuidando de você. As respostas estão vindo muito rápidas aqui para mim. Muito, muito, muito rápidas. Gente, vocês conseguem ver como é que aquela vela ficou? Olha lá, como derreteu. Chegou a sair para fora do caçação. A leitura anterior, essa que eu gravei também foi muito forte. Muito forte. Desprendeu muita energia. Então aqui, ó, você está sendo cuidado, você está sendo abençoado, você está sendo protegido. Os teus caminhos estão sendo abertos, você está se reconectando com você mesmo, você está se reconectando espiritualmente, você está sendo muito mais abençoado, abençoada.
espiritualmente. É a fase aqui de você olhar para você mesmo, você se enxergar, você viver com muito mais leveza, com muito mais carinho, com muito mais amor pela tua história. E faz aqui um trato, faz aqui um acordo de fidelidade, tá? Mas de fidelidade, para que você realmente prospere, para que você realmente cresça e que nada e nem ninguém aqui possa te atrapalhar. Lembra de todas as histórias que eu já falei. Lembra muito da minha história com Maria Padilha, hein? Se hoje eu tô conquistando tudo que eu tô conquistando, se esse canal aqui tá se tornando realidade na minha vida, como eu sempre falo, eu sempre sonhei em trabalhar com internet, sempre sonhei em trabalhar com gravação de vídeo, é uma coisa que eu gosto muito. Sempre quis ter o meu cantinho, sabe? Como sempre falo a minha televisão. Eu sempre quis ter a minha televisão, meu programa. E aí, não esperava que seria com algo que eu também amo fazer, que é o tarô. O tarô baralho cigano, né? Então, como aconteceu dessa forma, eu tô muito feliz, gente. Isso aqui pra mim não é apenas um canal de tarô, tá? Eu não tenho intenção aqui de criar um canal fazendo previsão de famosos, aquelas coisas, nem acredito dessa forma, tá? O meu objetivo é que ele é muito mais despertar o que tem de melhor dentro de vocês e fazer com que as entidades, como está acontecendo nesse momento aqui nessa leitura, elas possam me usar como instrumento e usar Maria Padilha, usar esse instrumento poderoso que é a internet também para falar com o máximo de pessoas possível. Esse aqui é meu objetivo. Então eu tô fazendo duas coisas que eu amo ao mesmo tempo e poder ajudar outras pessoas, tá? Então tô me sentindo muito realizado e que você tome posse dessa leitura aqui para tua vida, que ela faça sentido para você. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar, não preciso estender muito mais do que isso. Gente, se vocês estão gostando das minhas leituras, se inscrevam no meu canal, não esqueçam. Como eu sempre falo, quer ajudar o meu conteúdo? Muito importante, enquanto eu tô falando aqui o vídeo, traz a mensagem, vai conversando aí comigo nos comentários, vai respondendo, sabe? Vai me ajudar muito, muito, muito. Eu vejo muitas pessoas que botam 3, 4, 5, 6 comentários, até mais, e eu fico muito feliz, porque eu realmente vejo o esforço que vocês estão fazendo para incentivar o meu trabalho, para incentivar o meu canal. E quem tem condição, obviamente, quem quiser dar um empurrão ainda maior aqui no meu trabalho, para que eu cresça cada vez mais, para que eu possa me dedicar ainda mais ao YouTube, então vocês podem também fazer doação através do Pix e vocês podem se tornar membros aqui no botão que tem aqui embaixo. O botão de membro tem 2 valores bem acessíveis. Gente, futuramente eu vou conseguir criar muito conteúdo para membro. Por enquanto está muito puxado, eu peço compreensão de vocês, porque eu moro na Alemanha, então trabalho muitas horas também. Estou dando o meu máximo que eu posso para voltar embora para o Brasil. Então, por enquanto não tá dando, mas eu vou também criar conteúdo extra para membro. Essa semana até postei ali um videozinho para vocês sobre as flores, né, falando o nome dos membros e tal. Olha só como estão lindas. Lindas, maravilhosas, estão aqui ainda bem abertas. Mas futuramente é onde eu vou conseguir criar muito mais conteúdo para vocês. E quem não quer se tornar membro aqui através do botãozinho, vocês podem fazer doação através do Pix, herdeirodamagia@gmail.com é a chave. Ou então através do Live Pix, que está também aqui embaixo na descrição do vídeo. Todas essas formas vocês vão me ajudar demais, vocês vão incentivar o meu trabalho para que eu possa realmente trabalhar com o YouTube, trabalhar com a internet e para que as minhas mensagens elas possam continuar aqui e cada vez mais ajudando mais pessoas, cada vez falando com mais pessoas, tá bom? Então quem sentir no coração, e eu como forma de agradecimento, além das leituras, além das tiragens, eu também coloco o nome de todas as pessoas que contribuem aqui no Caderno de Maria Padilha, para que vocês sejam abençoados 7 vezes mais com aquilo que me abençoa, e também que Maria Padilha possa transformar a tua história, assim como ela tem transformado a mim, tá bom? Então não é obrigatório, mas quem sentir no coração vai me ajudar demais, demais mesmo nessa nova fase da minha vida, tá bom? Gente, lembrando todos então, vídeo diariamente aqui no meu canal, de segunda a segunda, sempre às 18 horas. Eu não sei se eu tô tão satisfeito com esse horário, porque parece que em outros horários os meus vídeos funcionavam muito melhor. Muito melhor. Então se você chegou até o final aqui, o final do final do final, comente aqui embaixo qual que é o horário que você acha que seria melhor para os vídeos, tá? Eu ainda estou numa fase de teste, meu canal é muito novo, então se for preciso trocar novamente eu troco, tá? Sem problema nenhum. Mas por enquanto, vídeos diariamente, sempre às 18 horas. Deixa um beijo no coração de todos e nos vemos então amanhã em mais uma leitura guiada por Maria Padilha. Tchau, tchau!